O artista é uma pessoa inalcançável na vista da pessoa comum, mas o influenciador é aquela pessoa que tá ali direto, às vezes ela até conhece, sabe quem é, então eu acho que a pessoa se influencia ainda mais, eu tô errado. Mais. E pela essa proximidade, o alcance hoje das redes sociais. Muito pela ideia da vida perfeita, da vida margarina, como se diz, do comercial de margarina do passado, a família feliz. As pessoas se projetam nessas personalidades e acabam dizendo sim, amém, sim senhor, para todo produto que é divulgado. E isso é muito perigoso. Então eu desenvolvi um recorte. Qual é o recorte? Todos nós temos funções sociais. Eu como advogado, eu como professor, tenho uma função social. O artista, a celebridade, o digital influencer, ele também tem uma função social. Porque ele está ali em razão de nós. Fomos nós que elegemos ele ao status de celebridade, de influenciador digital. Nós é muita gente, né? Nós é muita gente, a multidão, né? A multidão. Porque eu vou até aproveitar esse gancho aqui, porque assim, ó, a gente tem a ideia, e na minha opinião é uma falsa ideia, de que o sucesso na rede social ele depende de conteúdo e de produção de conteúdo. Quando, na verdade, assim, eu, pelo menos, desconheço os algoritmos das redes sociais. Mas eu tenho certeza que um conteúdo como é de lei, que é considerado tal, como, né, que chega na casa das pessoas, porque tem o seu público fiel, tem as pessoas que compartilham, tem as pessoas que curtem. Mas tem outras pessoas que incentivam através do poder econômico ou por ideologias que estão por trás dessas redes sociais, que vinculam, né, a determinado tipo de coisa. Então, assim, a pergunta é, para fazer sucesso na rede social, tem que injetar dinheiro, tem que ter conteúdo? O que é que você recomenda, especialmente para as pessoas que estão começando, jovens agora, né, que despertam nessas redes sociais, que nasceram nessas redes sociais? Hoje a geração digital caminha muito por isso. Eu tenho um desejo pessoal, o desejo de aprimoramento da qualidade, de dizer que o conteúdo é o essencial. Mas, infelizmente, não é o que a gente enxerga na realidade. Hoje, o que viraliza são situações muitas vezes cômicas, algo que ridicularizam, algo de impacto. E até o produtor de conteúdo, muitas vezes, ele se vê isolado. Ele diz assim, caramba, tanto esforço, tanta pesquisa, produzir algo, e quando ele olha para um lado, um vídeo de um passarinho voando, cantando o hino pelo avesso, tem 5 milhões de visualizações, 300 mil comentários. Então, hoje a gente precisa, inclusive, delimitar isso no Brasil. O que é que a nossa geração, as gerações futuras, desejam na aprimoração e encontrar nas redes sociais? Que eu sou a favor do ensino digital. Esse debate, como eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Eu sou mais velho que o Diego aqui também. Esse debate, ele também é muito vinculado, né? Foi muito vinculado com as TVs públicas e as TVs... as TVs são concessões públicas. Então, as pessoas diziam assim, porque as TVs na Europa e nos Estados Unidos, esse complexo de vira-lata como que a gente tem aqui, que diz assim, a TV serve para educar ou tem que ser essas novelas que passam tal coisa tal... E na rede social, hoje a gente revive essas coisas de conteúdo, né? Verdade. É como se a gente dissesse assim, o conteúdo também é um produto que tem que ser consumido, né? Essa questão é educação e consumo. Como é que você vincula isso? Tem que caminhar de forma efetivamente conjunta. As plataformas não podem servir apenas para o entretenimento, o lúdico. É uma porta de expansão da educação. Inclusive, na nossa dimensão, um país de dimensão continental precisa disso. Só que muitas vezes a gente não encontra esse amparo na efetivação disso. A mídia digital, os canais, muitas vezes aprimoram, incentivam o que não é de desenvolvimento de conteúdo em detrimento disso. E aí que passa um ponto crucial. Podemos responsabilizar uma ideia de idiotização das redes sociais, porque os meus filhos, os seus filhos, os filhos dos brasileiros são alimentados diuturnamente por isso. A gente não tem um controle de qualidade. Por mais que você estabeleça regras de acesso das pessoas, de menores pelo menos, o conteúdo que chega hoje é um conteúdo que desenvolve, que aprimora, ou simplesmente ele é libertinagem pura. E é possível responsabilizar isso? Há ilicitude nisso? A gente tem que caminhar para essa discussão. Eu não estou afirmando que eu vou responsabilizar canais que divulguem conteúdo que deseduque.
digamos assim, partindo por essa perspectiva. O viés da balança é saber a participação de um conteúdo ilícito. O que é um conteúdo ilícito? Enganoso, abusivo? Recentemente, teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal que responsabilizou um veículo de comunicação sobre o conteúdo que foi divulgado nele através de uma pessoa que estava mentindo. Então não houve a checagem jornalística, não houve a possibilidade de desmentir, tal. Você vê esse como um caminho... Pronto, nós temos manifestação recente do STJ, inclusive. O STJ tinha a premissa anterior de não responsabilizar os meios de comunicação. Eu tenho até um título de um livro que eu escrevi, que é a responsabilidade dos meios de comunicação pela participação na mensagem publicitária. E nisso você coloca a internet como um dos meios de comunicação. Coloco ali também, internet, rádio, TV, de um modo geral. O STJ agora passa a admitir que os meios de comunicação serão responsabilizados pelos conteúdos dos entrevistados, criando um parâmetro ali de que não há uma porta livre para injúria, ofensas, que são práticas criminosas. Então, se a gente tomar como referência, eu tenho como premissa, meio de comunicação deve ser responsabilizado. O conteúdo ilícito chegou na minha casa porque ele viabilizou isso. Eu me recordo desde a minha juventude, assistia a televisão dia de domingo, tinha assim, o conteúdo que você vai assistir agora não é de nossa responsabilidade. Como? Chegou aqui, eu estou no meu sofá e você começa a dizer, ligue já, faça isso, faça aquilo outro, e você não se responsabiliza. Quando há ilicitude ali nessa participação, eu penso que a gente tem que estabelecer isso. Tem meios de impor uma melhoria nessa qualidade, uma funcionalidade social, é totalmente viável. Totalmente viável. Agora, que tipo de responsabilidade seria essa? Uma responsabilidade objetiva, subjetiva? Eu tenho que perquirir análise de culpa ou não? Eu vi um caso interessante, Naldo, de um comediante. Ele estava falando que ele foi participar de um programa, e aí antes de participar do programa ele teve que contar todas as piadas pro diretor, para o cara ver se podia ir pro ar. Sim. Porque a participação dele ali era ao vivo, mas às vezes não dá para fazer esse filtro. Eu trago Naldo aqui para dar uma entrevista ao vivo no programa e ele fala um monte de coisa, conteúdo preconceituoso, sei lá, racista, injurioso, enfim. Você acha então que o meio de comunicação ele deve ser responsabilizado, mas você acha que cabe um direito de regresso, cobrar dessa pessoa porque foi ela que emitiu aquela opinião? Pronto, perfeito, sem sombra de dúvida. A atribuição tem que ser individualizada, só que o risco é um risco socializado. A gente trabalha no âmbito de uma evolução da responsabilidade civil para a pulverização da socialidade do risco, solidariedade do risco. Tem que avançar nessa perspectiva na ideia de proteger a vítima. Falando para uma pessoa que leiga, Sim. o que você quer dizer aí? O que é que eu quero dizer com isso? Que todos os agentes que participem do evento danoso são responsáveis pelo resultado. E na medida das suas responsabilidades, caberá a via de regresso para cada um deles. O meio de comunicação que realmente não tinha a intenção de lesar, ofender ninguém, vai buscar o ressarcimento de quem causou esse dano. Mas o que é que eu quero dizer com isso? A vítima, o consumidor, quem sofre o dano é que não pode sair perquirindo quem vai ser responsabilizado. Eu fui atingido graças ao canal que divulgou aquilo. Vai ter responsabilidade.